Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Aliás, que eu assisti dezenas de vezes, para não exagerar, né? Se eu disser centenas, talvez seja exagero. Mas um documentário, entre tantos outros que existem do Yes, que foi lançado no comecinho dos anos 90, quando eles fizeram uma junção das versões dos anos 70 e 80 da banda no mesmo palco. Foi uma loucura, assim. E, infelizmente, eu não tive a oportunidade de presenciar esse show ao vivo, mas eu vi muitos vídeos a respeito, né? E eles montaram, a gravadora, obviamente, programou a produção de um documentário, e nesse documentário, 8 membros da banda que participaram dessa montagem, das versões passada e presente na época, não hoje, né? Eles deram depoimentos, tanto de como a banda começou, tanto de como aonde a banda terminou, chegando até o momento de hoje. Eu acho interessante uma colocação do Steve Howe, que é o guitarrista atualmente do Yes, que foi o guitarrista dos anos 70, da fase dos anos 70 da banda. Sim. Ele entra na banda em 1971 e sai em 1980, justamente no ano 1980, e ele coloca o seguinte: os anos 70, eles são uma década de liberdade, de autonomia do próprio artista. As bandas, elas se autoproduziam, elas tinham liberdade de composição, figurino, arranjo, produção, mixagem, tanto que a mixagem era uma festa, era 10 pessoas no estúdio, né? Hoje isso seria uma coisa impossível. Sim. Mas era 10 pessoas no estúdio pilotando uma mesa, né? E alguém tentando coordenar, porque todo mundo queria colocar a sua parte mais alta, né? Uhum. Principalmente os guitarristas. Não falei nada. mas enfim, vamos lá. Ele faz esse apanhado comparativo que nos anos 80, o que acontece? A gente tem uma interferência do personagem do produtor. Então, os anos 80 trazem, eles impõem uma fórmula sonora, certo? Essa década traz uma fórmula sonora que as bandas tinham que seguir. Uma formatação de sonoridade que era muito diferente em relação aos anos 70 e foi uma coisa que se tornou um padrão. Tanto que os anos 80, muita gente desce o pau, muita gente não gosta, por conta de ser uma década de indústria. Sim. Né? Sim. Enquanto que os anos 70 são uma década da vontade do artista, da autonomia do artista. Nos anos 80 você tinha que se enquadrar. E as bandas dos anos 70 que passaram para os anos 80, automaticamente elas entraram nessa nova sonoridade para sobreviver no mercado. Quem quis se manter? Eu estava falando de progressivo. Quem se manteve ou quis se manter com a sonoridade tradicional do progressivo dos anos 70, morreu. Entrou em hiato. Teve bandas que pararam completamente, né? E só vieram a voltar bem depois da década de 90, né? Com o surgimento do neoprog, com influência do metal e coisa assim. Então, resumindo, o contraste entre essas duas décadas, eu poderia colocar assim, usando aquela lei do pêndulo de história cultural, de estudos culturais, né? Sim. Que você tem uma década de rebeldia, barulho, liberdade, e você tem uma década comportada, formatada, enfim, e na outra você volta a ter barulho, e depois você tem sofisticação, erudição, e assim por diante. Não é isso? Essa lei do pêndulo cultural, ela estabelece isso. Então, nos anos 60, o que a gente pensa imageticamente quando a gente pensa em música dos anos 70? A gente vê os Beatles naqueles terninhos pretos com gravatinha, não é? Uhum. A gente vê os The Zombies
né? De terno e gravatinha preta, os Shadows. A gente vê Animals. Os Animals, essas bandas, o Beach Boys. Isso. Né? A gente vê aquele pessoal de terninho, comportado, porque os anos 60... Aqueles cabelos de tigela. O corte de cabelo de tigela, assim, o visual, figurino, né? A sonoridade, a característica da sonoridade, a batida, aquela coisa, né? Principalmente no começo da década de 60, uma herança do rock and roll, já tentando ficar um pouco independente do blues, mas não conseguindo. Enfim, mas a gente vê uma imagética padronizada, certo? Sim. Os garotinhos comportados de terninho, comportados entre aspas, né? Sim. Porque ali por trás a gente sabe de tudo que rolava. Mas assim, comercialmente era um padrão. Então eu poderia colocar os anos 60 como o primeiro padrão. Aí no final dos anos 60, ali mais ou menos por 1967, logo após os Beach Boys terem gravado o Pet Sounds, sim, e os Beatles gravaram o Sgt. Peppers, então parece que ali entrou um mar de cores naquele e a coisa ficou incontrolável em termos de criatividade. Houve assim, uma injeção de novos insumos criativos que algumas bandas inglesas começaram a tentar fazer essa ligação com a arte mais clássica. Até porque os Beach Boys usavam orquestra nas gravações, sim, e os Beatles estavam começando a usar orquestra nas gravações, né? Começa ali em 65 com Yesterday, um quarteto de cordas, daí vem o Eleanor Rigby em 66 no Revolver com um octeto de cordas. Daí o que acontece em 67? Vem o Sgt. Peppers, entra uma orquestra inteira junto com a banda no estúdio. Aí os caras piram, entendeu? Eles entram naquele mundo de, meu Deus, o mundo é maior do que eu pensava, sabe? Não fica só no tatatum. E aí vem o Procol Harum e traz aquela citação de Bach, certo? E aí vem o Yes, em 1968, 69, e quer trazer a coisa clássica. Vem o Pink Floyd e traz uma orquestra inteira para o estúdio em 1971, naquele disco da vaquinha, que todo mundo conhece, o Atom Heart Mother. Né? E de repente você vê as bandas de rock colocando orquestra sinfônica, coral, aquela coisa, né? Que hoje você vê nas músicas de filme, né? Sendo colocadas no rock. Começa a ver esse mix no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, a coisa sai do controle. Sim. As bandas, elas começam a se sentirem capazes de inventar, de inovar, sabe? Então você tem álbuns ali como o Fragile do Yes. Você tem o Foxtrot do Genesis. Antes você ainda tinha Selling England by the Pound do Genesis. Sim. Você tem o In the Court of the Crimson King do King Crimson, trazendo um aspecto mais experimental no som, e você começa a ver 1000 estradas, 1000 caminhos, 1000 desdobramentos possíveis. Então, os anos 70 são essa liberdade. Ao mesmo tempo que você tem essas bandas partindo para esse lado mais sinfônico, você tem algumas outras bandas partindo para um lado mais pesado. E tudo com alguma referência anterior ali nos anos 60. Eu costumo dizer, porque eu sou bitomaníaco, então eu costumo dizer que os Beatles, eles inovaram em quase tudo, até no hard rock. Você ouve ali, em 1968, você ouve Helter Skelter, no álbum branco, você vê aquilo ali pelo amor de Deus, é música pesada, certo? Riff e tal. Na verdade, antes disso, em 66, você já tinha... tomara cassete. Se isso fosse feito nos anos 80 pelo Van Halen, seria com um pouquinho mais de distorção, mas
é um som atemporal, que você consegue ouvir essa coisa do riff, Uhum. né? Transposta lá para os anos 80, mas começa ali nos anos 70 essa outra versão um pouco mais pesada, com o The Who, né? Com o Deep Purple, com o Led Zeppelin, certo? Então, tem essas duas correntes, a corrente mais híbrida, que busca a coisa do clássico junto com o rock, e tem essa corrente igualmente inovadora e criativa, que busca um som mais pesado. E as duas saindo da Inglaterra, o que é muito curioso. Porque nos anos 60, os ingleses imitaram os americanos. Sim. Certo? Sim. E aí, nos anos 70, os ingleses ditam as regras, de novo. Okay. Né? Então, fica essa coisa do pêndulo cultural, né? Essa alternância de influências e de estéticas e de novas sonoridades, enfim. Sim, sim, sim. Enfim, eu acho que eu